Exclusivo vídeo de hoje do canal da Nicola traz as cifras do contrato que está sendo amarrado entre Palmeiras e Sporting Bet, o maior do futebol brasileiro. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians, com o CEO caindo, jogador barrado e um empate bastante ruim contra o Racing pela Sul-Americana. Para completar, quanto São Paulo, Cruzeiro e Atlético Mineiro vão faturar com uma pré-temporada nos Estados Unidos. Tem treta entre o Fernando Diniz e os atletas do Cruzeiro. Falo também sobre o Vasco, que se salvou de qualquer risco de rebaixamento, o futuro do Tite, especulado como possível novo técnico da seleção saudita. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Deixa eu colocar na tela jogos dessa sexta, sim. Temos partida nessa sexta, campeonato italiano com Udinese e Cagliari, vou de vitória da Udinese, Torino e Como. Confesso que estou muito na dúvida, vou no empate. Já no campeonato inglês, Leicester e Nottingham Forest, vou de empate ou vitória do Forest. No campeonato alemão, Mainz e Borussia Mönchengladbach, vou de vitória do Mainz. Campeonato espanhol com Espanhol e Sevilha, que tal um empate? Para completar, tem campeonato francês com Rennes e Le Havre, vou de vitória do Rennes. Importante contar também que temos Série B, duas partidas previstas para a noite. Avaí e Vila Nova, vou de empate. Goiás e Amazonas, vou de vitória do Goiás. Para você fazer sua fezinha na 1xBet é super simples. Link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro. Não esquece de utilizar o promo code Nicola para que eles saibam que você veio do canal do Nicola. Importante lembrar, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar aquele vídeo, ou o nosso vídeo, com aquele giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo está de olho no zagueiro William Machado, que pertence ao Operário, atleta de 27 anos de idade, 44 partidas na atual temporada, 2 gols marcados, vínculo até dezembro, e o empresário já informou ao time paranaense que ele não renovará seu vínculo. Bora contar também que o Sport fez 4-0 no Guarani, na noite dessa quinta-feira, na Ilha do Retiro, resultado que devolveu o Sport à primeira colocação, empatado com o Santos. O Sport perde nos critérios de desempate, ambos com 59 pontos, mas o saldo do Peixe é melhor, 21 gols contra 17 do time lá de Recife. Para completar o giro de notícias, contar que Thiago Silva ainda não volta a jogar pelo Fluminense nesse final de semana. Nesse sábado, o Flu enfrenta o Vitória no Barradão. O zagueiro segue tratando uma lesão no calcanhar. A saideira do giro de notícias, Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino, foi oferecido ao Grêmio. Pelo menos é o que garante o jornalista Bruno Soares, da Rádio Bandeirantes, lá do Rio Grande do Sul. O Caixinha até tem contrato longo com o Red Bull Bragantino, mas as coisas não andam muito boas para ele por lá. Hora de falar sobre Tite, o ex-comandante de seleção brasileira e Flamengo pode se tornar um dos técnicos mais bem pagos do mundo. É que, de acordo com o UOL, ele negocia para ser o novo treinador da seleção da Arábia Saudita. Tudo de olho num projeto que visa fazer da Arábia Saudita um país competitivo na Copa do Mundo de 2034. Nessa quinta-feira, o então treinador da Arábia Saudita foi demitido. Eu me refiro a Roberto Mantini. Ele havia chegado em agosto do ano passado e depois de apenas 18 jogos, com 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, foi demitido. Importante contar que seu salário nos tempos de treinador da seleção saudita era de 12 milhões de reais por mês. Ainda que o Tite não chegue para ganhar os 12 milhões, certamente vai ser muito mais do que os 2 milhões de reais mensais a que ele tinha direito nos tempos de Flamengo. Só para complementar, o empresário do Tite viajou para a Europa, onde se encontraria com representantes da Federação Saudita. A ideia dos sauditas é fechar o mais rápido possível o novo comandante. Além do Tite, outro cotado é o francês Hervé Renard. Esse, inclusive, era o técnico da seleção saudita antes da contratação do Roberto Mantini. Pergunta que eu queria deixar para você é: Tite caberia no seu time do coração em 2025? Você ficaria triste com essa notícia de que ele vai para a Arábia Saudita? Algo que impediria que ele se tornasse treinador do seu clube? Já usa o espaço para comentário e deixa registrado. Combinado?
Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que se salvou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro nessa quinta-feira em São Januário, vitória por 1-0 contra o Cuiabá. O único gol da partida é marcado por Hugo Moura aos 7 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Vasco quebrou uma sequência de 8 partidas sem vitória, eram 53 dias de jejum. Importante contar também que foi a primeira vitória do Vasco com o Felipe Coutinho desde seu retorno. Havia essa enorme dificuldade. Com os 3 pontos, o Vasco pulou para 40, se manteve em 10º lugar e tem 8 pontos de vantagem para o Z4. Vale a lembrança de que só temos 8 partidas a serem disputadas para cada time, ou 24 pontos em disputa. Já o Cuiabá segue na penúltima colocação, 27 pontos conquistados, e a tábua da salvação passa por uma vitória contra o Corinthians na próxima segunda-feira, dentro de casa. Bora falar agora sobre a pré-temporada de Cruzeiro, São Paulo e Atlético Mineiro. Os 3 brasileiros estarão nos Estados Unidos em janeiro do ano que vem. Eles vão participar de uma espécie de torneio que vai acontecer na Flórida, para ser mais específico, em Orlando. Importante contar que nenhum dos 3 vai ter direito a qualquer compensação financeira. O que ficou acertado entre as partes é que São Paulo, Cruzeiro e Atlético viajam e tem toda a hospedagem e estadia bancados pelos organizadores, mas não vai haver uma compensação financeira. Conversei com dirigentes dos 3 clubes e, embora eles não recebam para viajar, dá para dizer que eles vão ter uma economia, porque esse gasto que eles teriam na pré-temporada no Brasil será bancado pelos organizadores nos Estados Unidos. Só para complementar, contar que Cruzeiro e São Paulo abrem essa série de jogos, confronto marcado para 15 de janeiro lá em Orlando. No dia 18 é a vez de Cruzeiro e Atlético, que farão o seu primeiro clássico nos Estados Unidos. Nunca esse jogo havia acontecido por lá, partida no dia 18. No dia 25 ainda tem o Atlético e o Orlando City. O São Paulo, com o seu segundo jogo, ainda não tem adversário confirmado. Só para arrematar, importante lembrar também que esses 3 times ainda sonham com vagas em Libertadores da América. E se algum deles estiver na pré-Libertadores, pode ter de interromper nessa pré-temporada, até porque já tem jogo no mês de fevereiro. Preciso falar agora sobre as pesquisas para presidente do Flamengo. Uma série de pesquisas têm sido feitas e divulgadas. A maioria delas antes da exclusão de Valim Vasconcelos como candidato. Na realidade, a gente vai ter 3 pessoas concorrendo: Rodrigo Dunche pela situação, o Maurício Gomes de Matos como uma terceira via e o BAP como oposição. Os resultados são os mais distintos. Uma pesquisa encomendada pelo Rodrigo Dunche o colocou em primeiro lugar com 34% dos votos, o BAP com 26% e o Maurício Gomes de Matos com 7%. O Valim ainda aparecia com 6%. 25% das pessoas que participaram dessa pesquisa disseram na oportunidade que não sabiam ainda em quem votar. Já uma pesquisa encomendada pelo grupo do BAP mostra uma realidade completamente diferente, com ele na frente com 49% dos votos, o Maurício Gomes de Matos em segundo com 17% e o Rodrigo Dunche apenas em terceiro com 12% dos votos. Valim Vasconcelos aparece em quarto com 8%. Valim teve a sua candidatura impugnada. Teve também uma terceira pesquisa divulgada sem participação do Dunche e do BAP. E nessa pesquisa o BAP também estava na frente, com Dunche e Maurício Gomes de Matos praticamente empatados. Gostaria muito que você usasse o espaço para comentário para dizer qual dos candidatos à presidência do Flamengo merece o seu voto, por que você acha que esse cara seria melhor. Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre o Cruzeiro. O que acontece com a Raposa, que em 5 partidas sob o comando do Fernando Diniz, sendo 4 jogos em casa, ainda não venceu. São 4 empates e uma derrota, aproveitamento de apenas 27% dos pontos. Por causa dessa campanha horrorosa, uma série de circunstâncias e boatos já têm sido especulados. Há quem garanta que o elenco gostava do Fernando Seabra e não se dá bem com o Fernando Diniz. Para tirar essa história limpa, conversei com uma pessoa do departamento de futebol e com 2 empresários de atletas ligados ao elenco cruzeirense. Todos asseguraram que não há problema de relacionamento. Até queria ler a frase do dirigente do Cruzeiro com quem conversei, abre aspas: não existe problema nenhum do elenco com o Diniz. Isso é falta de notícia ou gente tentando ganhar clique. Fecha aspas. Os empresários também asseguraram que a relação é boa, profissional.
Os caras não estão apaixonados pelo Diniz, mas também não tem problemas com ele, até porque o Diniz acabou de chegar à Raposa, nem houve tempo para qualquer tipo de circunstância. Então, se os resultados não apareceram, nada tem a ver com um relacionamento possivelmente ou supostamente ruim, mas a verdade é que o Cruzeiro precisa dar respostas em campo. Começar nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro e depois no meio de semana no confronto contra o Lanús valendo vaga na final da Sul-Americana. Bora de informação exclusiva, quero trazer todos os detalhes do contrato entre Palmeiras e Sporting Bet, que tem tudo para ser a próxima patrocinadora master do Verdão. Antes de gravar esse vídeo, recebi de uma pessoa próxima a Leila a seguinte informação, abre aspas, o acordo com a Sporting Bet está 95% fechado. Nunca teve Volkswagen, Emirates, nem BYD, estamos falando com a Sporting Bet, fecha aspas. Para complementar, a proposta na mesa do Palmeiras é de 115 milhões de reais fixos por ano. Um detalhe importante que ninguém falou até agora. Esses 115 milhões são apenas pela propriedade no peito, abrindo mão do espaço nas costas. Um baita acordo, o maior contrato de patrocínio master do futebol brasileiro. Aí você vai perguntar, mas Nicola, o Flamengo também não vai ter direito a 115 milhões de reais por ano com a PixBet em 2025? Sim, mas o contrato de patrocínio do Palmeiras ainda prevê 50 milhões de reais em bônus, todos atrelados a título. Essa pessoa do Palmeiras com quem conversei não soube me contar como é que vai se dar a divisão dos prêmios a partir dos bônus de 50 milhões de reais. Como não há bônus previsto no contrato entre Flamengo e PixBet, dá para dizer que esse acordo do Palmeiras é o maior do Brasil. Só não é o maior de todos os tempos, porque a VaiDeBet já pagou 120 milhões de reais por ano ao Corinthians. É bem verdade que o contrato, que teria 3 anos de duração, não vingou por mais de 6 meses. Só para complementar, então, para contar para vocês como é que fica o novo ranking de patrocínios Masters. Se o Palmeiras confirmar o acordo com a Sporting Bet, isso deve ser fechado nos próximos dias. Palmeiras e Flamengo terão direito a 115 milhões de reais por ano, com um bônus do Palmeiras de 50 milhões de reais por temporada. O Corinthians aparece em terceiro com 103 milhões de reais por ano. Corinthians que fechou recentemente patrocínio Master com a Esportes da Sorte. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Quinta-feira agitadíssima e com notícias importantes. Primeira delas, Fred Luz está de saída do Corinthians. Pelo menos quem garante é o blog do Macedo, jornalista muito próximo ao presidente Augusto Melo. Depois do empate em 2-2 com o Racing, o Macedo tuitou que o Fred Luz não ficará no clube como CEO. Pressão muito grande de membros da diretoria. A grande verdade é que o Fred Luz tem sido encarado como alguém que vai profissionalizar o clube. E para profissionalização, ele vai precisar acabar com uma série de empregos ou cargos de diretores que não têm utilidade. E isso tem gerado uma série de desconfortos. Só para citar um caso específico, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, é alguém frontalmente contrário à presença do Fred Luz, por mais irônico que isso possa parecer. Então a tendência é que o Fred caia e não seja mais o CEO do clube, uma enorme perda, alguém que trabalha de fato muito bem. As notícias importantes não param por aí. O atacante Giovani, que chegou a atuar na partida de fim de semana contra o Corinthians, não esteve entre os relacionados para o jogo contra o Racing nessa quinta-feira. O técnico Ramon Dias foi perguntado sobre o motivo e a resposta, abre aspas, o Giovani não quer firmar um novo contrato com o Corinthians. Ou assina ou não vai jogar. Tem que ser comprometido e agradecido ao clube, fecha aspas. Essa foi uma posição da diretoria, mais especificamente do Fabinho Soldado, comprada pelo técnico Ramon Dias. O zagueiro Caetano e o atacante Matheus Araújo vivem em situação parecida, não serão utilizados enquanto seus contratos não forem renovados. Com um detalhe, Caetano e Matheus têm vínculo só até dezembro, o contrato do Giovani se encerra em junho do ano que vem. A partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato para deixar o Corinthians de graça. Depois de tudo isso ainda teve um resultado ruim, empate em 2-2 contra o Racing na Neoquímica Arena debaixo de muita chuva. Aos 6 minutos de jogo, Salas abriu o placar com um golaço, se aproveitando de uma indecisão do Hugo e também do Kaká. O Corinthians consegue um empate rápido. O Yuri Alberto faz o primeiro gol aos 11 em grande jogada do Memphis Depay. Depois, aos 33, em chute de fora da área, ele vira a partida a favor do Timão. Mas, aos 9 minutos do segundo tempo, o Martirena dá um rolinho no Garro, passa sem tomar conhecimento pelo Charles, tabela e chuta para fazer o gol de empate em 2-2. Corinthians vai à Argentina na próxima semana, quinta-feira para ser mais específico,
precisando vencer para chegar à final da Sul-Americana. Um novo empate leva a decisão por pênaltis, qualquer derrota e o Corinthians estará eliminado. Com um detalhe importante: o Corinthians joga na segunda-feira, partida absolutamente decisiva contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro fora de casa. Tem esse jogo na quinta-feira na Argentina contra o Racing. E no domingo, ou melhor, na segunda-feira seguinte, outro confronto super importante no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. E você acha que o Corinthians ainda tem chance de passar? Eu não descartaria, mas para mim o Racing se tornou favorito, 65% de chance para o Racing, 35% para o Corinthians. Use o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!